Olá, meu nome é Wesley. Vim através desse vídeo apresentar o meu trabalho de monografia. O tema que eu escolhi é o tema de gestão de manutenção, gestão da manutenção produtiva total. Meu campus, eu estudo na unidade Raja Gabaglia. Meu orientador é a Ana Oliveira. Sou graduando em Engenharia Mecânica. Vamos lá. O meu trabalho é um trabalho de revisão bibliográfica sobre gestão da manutenção. Os tipos de manutenção que a gente tem podem ser divididos em três tipos, né? Corretiva, preventiva, preditivas. Também neste trabalho, irei falar sobre planejamento financeiro e o objetivo geral do trabalho é descrever as aplicações gerais da manutenção produtiva no contexto de manutenção em geral. Com enfoque em três objetivos específicos. Os métodos, os conceitos de gestão e índices financeiros. Isso aí. O capítulo 1, métodos do planejamento e controle da manutenção. A manutenção produtiva total é um conjunto de técnicas que visam descobrir, extinguir as falhas, promover a educação de colaboradores, ampliar o nível de confiabilidade dos processos. Esse conjunto, a manutenção produtiva total, ela emerge do Japão pós-guerra. Era uma escassez que eles tinham de recursos e tudo tinha que ser aprimorado com o intuito de funcionar bem e não quebrar. E esses estudos foram se aprimorando, foram desenvolvidas novas técnicas e são base da manutenção em geral da indústria mundial. A TPM pode ser... Existem 8 pilares fundamentais da TPM, que são a manutenção autônoma, que é desenvolvida pelo próprio colaborador, que é limpeza, aperto, cuidar do equipamento, entender o equipamento como um todo, analisar inspeções, temperatura, etc. Manutenção planejada é aquela manutenção que é basicamente o que chamamos de manutenção preventiva. Existem rotinas específicas para cada tipo de equipamento e essas rotinas elas possuem datas para serem concluídas, desde troca de filtro mensal, uma termografia semestral ou anual. Isso vai depender do plano de manutenção desenvolvido para aquela aplicação, o nível de confiabilidade exigido, etc. Melhorias específicas são melhorias específicas em equipamentos, como o nome próprio já diz. É quando você tem uma máquina, existe um eixo, e esse eixo sempre quebra, e se troca o eixo ele quebra. Acaba que temos que fazer um estudo para desenvolver outro eixo ou descobrir por que esse eixo está quebrando e trocar alguma peça, fazer alguma melhoria nesse sentido. Educação e treinamento. Educação e treinamento é basicamente treinar o corpo, a equipe, seja administrativa, seja operacional. Todo mundo tem que estar ambientado, treinado, saber o equipamento, conhecer o equipamento que está trabalhando, conhecer o local, conhecer tudo, tudo que rege a educação. Manutenção de qualidade é aquela manutenção que é focada na melhoria do produto final. Então, se eu possuo uma máquina que entrega uma qualidade X e eu tenho uma peça que eu posso instalar nesse equipamento e esse equipamento fornecer para a gente uma melhoria na qualidade final do produto, então isso seria uma manutenção de qualidade. O controle inicial é adquirir equipamentos que sejam mais confiáveis, que tenham fácil manutenção, que não vão interferir no processo final. TPM administrativo são medidas para melhor fluidez do ambiente administrativo. TPM, segurança, higiene e meio ambiente, são treinamentos, são ações que envolvem segurança no trabalho, higiene ocupacional, cuidados com o meio ambiente em geral. As preventivas,
como eu já disse antes, elas são elaboradas através de rotinas e cronogramas que são pré-estabelecidos na elaboração do plano de manutenção inicial. As corretivas, elas têm como finalidade corrigir um equipamento que está funcionando de maneira normal. Ela tende a atuar de maneira que o equipamento volte a funcionar da maneira como ele foi projetado. Preditivas são aquelas inspeções rotinas feitas pelo próprio operador, como limpeza, lubrificação, como eu já disse antes. As definições acima foram uma síntese do conteúdo das obras de Chenos, Almeida, Lampowski, Manson e Carrillo. O capítulo 2 eu já tratei de qualidade, que é um tema muito estudado. É difícil traduzir, porque qualidade é uma coisa bem subjetiva. Mas existem 3 tipos de qualidade segundo o Chenos. 3 tipos de características de qualidade. Que é a intrínseca, que é a do produto, ele foi feito para um microfone, igual eu estou utilizando no vídeo, ele foi feito para captar o áudio. Então a captação de áudio dele tem que seguir as qualidades e as características específicas para isso. O custo é o valor do equipamento. O valor depende muito do que a gente está tratando. Se ele é muito caro, se ele é muito barato. E a entrega, que é basicamente o que se espera do produto. Isso tudo reflete na sobrevivência do negócio. Quando se fala em qualidade, a gente está tratando de sobrevivência do negócio, sobrevivência da empresa, sobrevivência da organização em si. Nesse quadro aqui, nós temos algumas classificações do que cada tipo do que cada agente do sistema entende como qualidade e como custo, como entrega, como moral. O cliente, a qualidade do produto, ele quer que o produto seja confiável, custo satisfatório e que o produto chegue no prazo, no local certo e atenda as expectativas. E que tenha segurança, que você tenha segurança para utilizar o produto que ele adquiriu. Os vizinhos, quer dizer, todas as pessoas que não estão envolvidas diretamente naquele negócio. A gente pode falar que eles estão interessados porque quando se fala custo, são os benefícios para a sociedade, os impostos em geral. E a segurança, porque às vezes a gente adquire um produto, mas a segurança dele é para outra, vai influenciar com o meu vizinho. Se eu compro um carro, esse carro ele tem que estar parado na minha garagem e ele tem que ser seguro. Ele não pode pegar fogo simplesmente e afetar meu vizinho do lado. Os acionistas maior produtividade e lucro na questão de custo e de entrega, que é o desenvolvimento de novos produtos, um estoque, etc. E os empregados, que é uma remuneração adequada, na moral, a remuneração adequada e bom crescimento, plano de carreira, um ambiente de trabalho amigável, vai influenciar para um funcionário entregar um bom produto. Segurança do trabalho. Segurança é um ambiente seguro de trabalho. Tem que ser um ambiente que o funcionário se sinta seguro para produzir e entregar o que lhes foi proposto. Esse fluxograma aqui, ele traz, de maneira geral, todos os envolvidos no que se define como qualidade. Como os fornecedores, objetivo da manutenção, responsabilidade, itens de controle, lucro. E no final nós chegamos na sobrevivência. Resultado, satisfação dos clientes e metas, a gente acaba entrando num ciclo. E depois seguimos para o lucro, que vai gerar a sobrevivência do negócio ou não. Ainda se tratando de qualidade, existe o ciclo PDCA, que é Plan, Do, Act e Check. O ciclo PDCA é uma ferramenta que basicamente é utilizada para controlar qualquer tipo de projeto com foco na melhoria contínua. O próprio nome diz, é um ciclo. Ele faz parte de um outro
de um outro estudo, mas ele pode ser perfeitamente aplicado, que é o 5WH1, que vem no inglês, que significa o que, quem, quando, porquê e como, que é para tentar encontrar o problema, a solução e agir. No planejamento a gente planeja o que a gente vai fazer. No D a gente executa o que foi planejado. No C a gente checa a performance do que foi feito. E do A a gente sugere o que vai ser implementado no planejamento do próximo ciclo. O terceiro e último capítulo, a gente vai falar vou falar sobre índices de controle de gestão de manutenção. Dentro desses itens existem os índices de classe mundial, que são utilizados amplamente e difundidos no mundo. Existe o primeiro que a gente pode citar, que é o tempo médio entre falhas, ou Mean Time Between Fail, que é um indicador que mostra o tempo que a máquina ficou operando, o tempo médio entre as falhas, que de acordo com o planejamento vai oferecer um índice que vai ou não atingir suas metas, ou que vai ou não comprometer o seu trabalho. Ou existe o outro, o tempo médio para reparo, que é o tempo que vai demorar para o equipamento voltar a operar, que é o tempo que demora para se consertar. E existe também o TMPF, que é o tempo médio para falhar, que é o tempo que demora para a peça estragar. Então ela demora, sei lá, ela dura 2 anos. Então a cada 2 anos esse é o tempo. A disponibilidade física também é um outro termo também dado é um outro fator, um índice, que descreve a disponibilidade física da máquina. O tempo que ela está operando, produzindo, que é de fundamental importância para a gente. Também existe o custo de manutenção por faturamento. Então, se a cada ciclo de faturamento a manutenção for muito alta do equipamento, tem algum problema aí. A gente aí consegue identificar se o custo está muito alto e está influenciando diretamente no faturamento, que, como eu disse antes, influencia a sobrevivência da empresa. Existe o custo de manutenção por valor de reposição, que é uma relação entre eu mandar consertar ou trocar o equipamento. Dentro desses índices também existe um outro método de detecção de falhas e análise que chama FMEA, que é o modo de falha e análise de efeitos, que provém da expressão em inglês Failure Modes and Effects Analysis, que consiste em analisar as falhas e a origem das mesmas, segundo Tavares, Calisto e Poido, 2005. O risco consiste em uma ferramenta, características de ação, onde ou dois ou mais cenários resultantes são possíveis, porém desconhecidos, e um deles é indesejável. Quer dizer que se você conseguir planejar se você fizer um bom FMS e conseguir detectar a falha, que basicamente é um sistema que tenta detectar a falha através de várias análises, se você conseguir prever o que vai acontecer, isso é uma coisa... Ok, você previu, mas se acontece uma falha que você não tem previsão, você não tem estoque, você não tem equipamento, muitas vezes você não tem mão de obra, você não tem tempo, e as condições são ruins. Fugindo um pouco saindo um pouco da área técnica, entrando um pouco na área financeira, existem os índices de controle de gestão de manutenção, mas com foco em gerenciamento. Quando a gente fala em gestão de manutenção produtiva total, a gente fala em qualidade, a gente fala em controle a gente fala em qualidade de entrega de produto, e também a gente fala em principal financeiro, que se trata de sobrevivência. Dentro desse processo existe o gerenciamento de orçamento, que é basicamente que existem 2 termos que dividem o orçamento, que são o OPEX, Operation Expenditure, e o CAPEX, Capital Expenditure, onde o OPEX é tudo que quando você fala em operação, a gente fala de OPEX,
que são custos com serviços, locações, transportes, que são custos indiretos. E os custos diretos com peça, custo de mão de obra, custo com materiais. Todos esses gastos são gastos de operação, que chamamos de OPEX. Todavia a gente tem o CAPEX. O CAPEX são bens tangíveis e intangíveis. Por exemplo, o CAPEX é quando eu vou adquirir um outro equipamento para ter uma melhoria. Eu vou adquirir uma nova ferramenta, vou investir em instalações. Porque esses bens são tangíveis, eu consigo sentir. Agora, existem outros bens que eu não consigo pegar, mas são CAPEX são extremamente importantes para a organização, que são treinamentos, são patentes, são investimentos em processos gerenciais em si. E tudo isso a gente planeja durante o ano e a gente tem um plano e a gente tem no final do ano a gente faz um planejado versus realizado. Quando a gente faz isso, a gente tem uma análise. E com isso a gente faz forecast, que é uma retificação dos gastos. Que ele nunca pode dar negativo, o valor pode dar positivo ou pode dar zerado, nulo. Porque quando você faz um forecast, você tem, exemplo, tem R$1.000, tem R$1.000.000. E dividido por... tem 1.200.000 para ficar mais redondo. E previsto para gastar R$100.000 todo mês. Se você chegar na metade do seu ciclo e tiver chegado no mês de junho, por exemplo, tiver gastado 800.000 já da sua verba, possivelmente tem algum grande problema aí e você não vai conseguir cumprir sua meta do final de ano. Então tem que sinalizar e ver. E um dos fatores que a gente viu anteriormente pode estar influenciando diretamente. Pode ser uma falha que você não planejou no FEMEA, não foi bem executado. Pode ser uma manutenção preventiva que não foi feita muito bem. Pode ser algum custo indireto com locação, serviços especializados. O custo de mão de obra pode ter subido de maneira além do que foi planejado. Todo esse tipo de coisa influencia. As considerações finais, já encerrando aqui que já está estourando o tempo. O desenvolvimento desse trabalho me trouxe muitas coisas que como eu já trabalho na área, eu já consigo visualizar, mas me trouxe uma clareza muito grande, muito interessante. Me senti muito satisfeito em fazer esse trabalho. Apesar de ter dado muito trabalho, eu poderia ter feito melhor, mas acredito que foi um degrau importante, uma base importante para a ascensão da minha carreira. Aprendi com os ensinamentos sobre escassez, que envolve no final qualidade, a importância de saúde e segurança no trabalho, respeito ao meio ambiente, a necessidade de usar bem os recursos, não havendo desperdícios, a importância da qualidade e as métricas para avaliar como eu avaliar a qualidade e para no final eu ter uma sobrevivência da minha empresa. As principais referências que eu usei foram manutenção mecânica, do Paulo Samuel Almeida, gestão de custos de manutenção, Jonathan Teles, PCM, planejamento e controle de manutenção descomplicado, Jonathan Teles, planejamento e controle de manutenção, Everett Ricardo Garcia Viana, e gerenciamento à manutenção produtiva, o caminho para eliminar as falhas dos equipamentos de Xenos. Eu tenho uns agradecimentos a fazer. Agradecimentos a todo o corpo de prestadores da Faculdade Pitágoras que fizeram um trabalho importante para a minha formação, e aos meus familiares que me auxiliaram em toda essa trajetória. Muito obrigado e é isso. Falou!